Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para contar da atividade que vocês vão fazer esta semana. Então, nós temos aqui nessa proposta a atividade da página 253. São alguns exercícios que vocês vão fazer. Quais? 1, 2 e 3, certo? Vamos ver então o que significa cada uma delas. Questão número 1. Uma função afim é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2 por essa função. Eu coloquei aqui uma coluna para o x, uma para a função e uma para o y. Então, no caso, na questão número 1, já está perguntando a imagem para o número 2. Então, o que vai acontecer aqui com a imagem, que é o y, se eu substituir o x por menos 2? Então, eu tenho que pegar essa função, no lugar do x, colocar o menos 2 e fazer a continha. Qual será o valor obtido? Para fazer isso, a gente tem que lembrar da regra dos sinais. Mais com menos, menos. E aí, fazer o resultado mais 3, certo? Cuidado, por exemplo, se eu devo, vou colocar um outro valor agora, tá, gente? Se eu devo 20 e pago 3, eu continuo devendo 17. Se eu tenho 15, aliás, se eu devo 15 e pago 5, eu continuo devendo 10. Então, cuidado com essas questõezinhas de adição com números inteiros, ok? Temos a número 2. Dada a função afim definida por y igual a menos 8x mais 4, determine o número real x cuja imagem por essa função é zero. Calma. Quando a gente lê a primeira vez, parece algo muito difícil, mas não é. Então, a função já foi dada. É menos 8x mais 4. O que está dizendo? Determine o número real x. Então, agora eu tenho y e não tenho x. Mas qual é o valor do y? É zero, olha só. Sempre quando falar a imagem da função, a gente está falando do valor de y, certo? Então, y é zero e nós queremos descobrir o x. Fazendo essa substituição, nós vamos ter dessa forma, tá? Então, é só calcular ali, utilizando uma equação do primeiro grau, que eu imagino que vocês saibam fazer, né? A essa altura do campeonato tem que saber fazer sim. Olha só, número 3. O perímetro Y, primeiro, o que é perímetro? É a soma da medida de todos os lados de um quadrado, portanto, 4 lados iguais, nós vamos fazer a soma. É dado em função da medida x do lado, segundo a lei y igual a 4x. Nossa, como é que eles sabem? Fácil! Se eu for somar os lados do quadrado e cada lado é x, não é x mais x mais x mais x? Sim, portanto, 4x. Por isso que foi dada essa expressão para a função. Então, nessas condições, organize um quadro com os valores. A prof já organizou, tá aqui. E aí, nós vamos supor, primeiro, que o lado do quadrado é 5, depois 7,2, depois 11, e assim por diante, certo? Como que ficaria isso? Vamos verificar. Então, nós temos que substituir quem? O y? Não, nós vamos substituir o x, né? Então, 4, vou colocar o pontinho para não confundir, tá, gente? E o número que está nessa linha. E aí é só resolver, nós vamos obter o resultado. Se você quiser fazer direto, também pode, tá? Aqui, nesse caso, ficaria 4 vezes 7,2 e assim por diante. Mas aí você vai me falar, ah, prof, mas a última lá é difícil, eu não sei fazer. Não é difícil não, olha só como que ficaria. Y igual a 4 vezes quem? O x, que nesse caso é 10 raiz de 3. Veja que eu coloquei o v aqui porque o nosso documento online não aceita. Mas você sabe que é raiz de 3 conforme está lá no livro. Então, 10 raiz de 3. Como que a gente faz essa continha, pessoal? Eu vou multiplicar os inteiros, ó. Nós temos o 4 e temos o 10 que está na parte de fora. Então, é esse povo aqui, eu vou até deixar ele em destaque para vocês lembrarem. Então, tá aqui, ó. 4 vezes 10 dá quanto? 40, né? 40. E o que eu faço com a raiz de 3? Só copia.
Vamos utilizar por enquanto o V para indicar que é uma raiz quadrada, tá certo? Letra B. Observando o quadro que você organizou, que você vai concluir, claro, qual é a origem do número real 10 raiz de 3 por essa função? C. Observando o quadro, qual é o número real x cuja imagem para essa função é 44? D. Essa função é linear? O que se pode dizer sobre as grandezas perímetro e medida do lado de um quadrado relacionados por esta função? Então, você vai colocar, digitar aqui as suas respostas, tá? De acordo com a sua interpretação. Não entendeu, não sabe falar o que está acontecendo aqui, volta lá nos videozinhos que a professora colocou e assista até o final. Gente, não tem como aprender se vocês não assistem os vídeos, tá certo? Então, o mínimo que vocês podem fazer é assistir os vídeos que a gente coloca. E se você quiser ampliar o seu conhecimento, vai atrás, vai fazer pesquisa, assista outros vídeos sobre esse tema. Né? Não precisa esperar só os que a professora coloca. E atenção, eu coloquei aqui, ó, 1 ponto para cada questão correta. Então, é avaliativo, prof? Sim, é avaliativo. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que um pontinho aqui, vocês já tem que a professora já resolveu, tá certo? Bom trabalho. Pensem bem antes de responder. Essa atividade é para o dia 3 de agosto. Não deixe acumular, que as coisas vão piorando. Faça tudo em dia, que você vai se dar bem. Um abraço e até a próxima.